Parashá Balak vai narrar a história de Balaão e de Balaque. Números 22 que conta a história. Vocês lembram um pouco dessa história? Vocês lembram o que conta a história desses dois seres humanos? Amáveis seres humanos. Acontecia que o pessoal que saiu do Egito, que está caminhando, eles haviam vencido o gigante. A semana passada nós não informamos, nós não falamos, mas no ano retrasado a gente havia comentado como foi que Moshe matou esse gigante, tá? A estratégia que eles também tinham usado para tentar matar o povo de Deus. E aí Deus permitiu que eles fizessem aquele estratagema lá, só que para eles deu errado, porque o Eterno fez com que a água entrasse naquele vale e matasse aquele povo todo. Quando o povo estava passando, começou só a surgir aquela água, aqueles mortos, os corpos saindo. Então não adianta querer fazer estratégia contra o povo de Deus. Aqui vamos novamente fazer um parênteses. Eu já tinha citado ontem. O que o povo mais gosta é de saber que ele é protegido, tá? Todo mundo quer proteção. A pessoa fica rica, ela quer ter proteção. Você muda numa casa, você quer proteção. Você sai na rua, você quer proteção. O governo, para ter uma média com o povo, vai trabalhar em cima de segurança, proteção. Enfim, a mulher fala que quer se casar para se sentir segura, protegida. Você, se não tiver protegido pelo teu salário, por aquilo que você tem a conquistar, você não vai se sentir protegido. Então, no fundo, todo mundo nos variados níveis da vida de uma pessoa, ela vai querer e ela busca o quê? Proteção. Você quer ter segurança, proteção no seu local de trabalho. Quando começa a ter onda de mandar a gente embora, vem aquela insegurança toda, entendeu? Tudo é em cima de proteção. E a linguagem que tem comovido, e já perceberam há muito tempo, que uma linguagem na teologia cristã seria para poder angariar fortunas em igrejas, era usar esse sistema de segurança, tá? Martinho Lutero, com a famosa reforma que depois deu origem à igreja evangélica, ele fez isso em cima de quê? De segurança e proteção. O que ele estava ofertando? E através daquela indulgência vendida pelo Papa da época, as pessoas poderiam retirar do famoso inferno as almas dos seus entes queridos que estavam penando lá, se é que estavam lá. Mas falando isso às pessoas, eles acreditavam e faziam de tudo para tirar os seus parentes, tá? Você vê golpe que tem sido dado em Campinas, no Mário Gatti, Beatriz Portuguesa, alguém de lá de dentro tem acesso ao registro de um paciente que está na UTI, sem que o hospital fique sabendo, liga na casa da pessoa e diz que vai ter que fazer um procedimento de emergência e precisa depositar, como foi no último caso, R$ 1.500 até 3 horas da tarde. Aí a pessoa não quer que o irmão, que o filho morra. Aí a pessoa se vira e vai lá e deposita aquele R$ 1.500. E chega no hospital, vai conversar com o recepcionista tal, chega lá e descobre o quê? Que não tem esse pedido, que o hospital não faz isso, que o médico jamais faria isso, e que aquele nome de médico não existe lá naquele hospital. Ou seja, foi um golpe. Por que a pessoa caiu no golpe? Porque ela queria proteção, segurança. Tá vendo? Tudo na vida de alguém gira em torno de segurança, proteção. Às vezes isso não é tão claro para você.
Às vezes você não tem noção que algumas doenças que você adquire no teu corpo é por desequilíbrio nesse sistema de segurança e proteção. Tá? Agora, eu estava dizendo que quando descobriram que isso é importante, começaram a fazer o quê? Extorquir pessoas. Já disse que Martim Lutero fez isso, aí o Papa ganhou muito dinheiro para poder terminar o Vaticano, tá? Uma das economias mais ricas do mundo. Depois vem, nesses últimos tempos, aí, nos últimos 40 anos, talvez 30 anos, começa com esse princípio de você fazer aquelas campanhas dentro de igrejas evangélicas, fazendo uso de quê? Principalmente mostrando às pessoas que elas teriam proteção. Proteção com o quê? Proteção com uma fita, com um sabonete, com um saquinho de água, proteção com uma erva, com palito, com vassoura. Aí vai da cabeça de quem fica ali pensando e cria uma história. E o povo participa, porque eles querem o quê? Eles querem satisfação do Yetzer Hará. O Yetzer Hará, essa inclinação que nós temos, é ele que quer o bem para nós. Se chega alguém que oferece o bem para você, você vai querer. Tá? E Isaías conta um período que as pessoas pediram aos profetas que não profetizassem mais aquilo que vinha de Deus, mas que profetizasse aquilo que eles gostariam de ouvir. E, infelizmente, as pregações das chamadas religiões nos tempos de hoje, elas pregam em cima daquilo que as pessoas querem ouvir. Tá? Agora, Deus, ele não tem essa preocupação. Nem teria por que ele querer satisfazer, a não ser que por um amor, carinho da parte dele, não teria por que ele querer jogar confete em cima de uma pessoa, porque o erro é quando se começa a compreender como o mundo teve a sua existência. Aí a pessoa ela vai ficar mais clara que determinados assuntos não teria cabimento, porque começa a compreender que Deus não age daquela forma, e ainda que agisse uma hora ou outra, não teria cabimento uma ação daquela, porque Deus não precisa das coisas, ele não precisa de nada, ele já é tudo, ele é autossuficiente, ele já existe por si só, não há necessidade que ele faça mais nada. Mas o Eterno gosta de relacionamento, e esse relacionamento com o homem é para trazer o homem à presença dele. Por isso esse mundo ele foi criado baseado nisso. Esse mundo ele foi criado para que nós tivéssemos oportunidade de retificação, de voltar nesse contato com o Eterno. Agora, as pessoas, como eu disse, elas querem essa proteção. Se falar que encantamento algum vem sobre a tua vida, se você andar com Deus. Agora, o que é esse andar com Deus? Só estar dentro da igreja? É dar dízimos e ofertas? Não é nada disso, mas é isso que ensina, tá? Dizer que a proteção que você tem só porque a pessoa aceitou a Cristo e ela já está protegida desse jeito, isso é o que todo mundo quer ouvir. Só que o aceitar é uma coisa, viver é outra coisa. Agora, o que é verdade? Para alguém que vive para com Deus, não precisa nem ser um judeu, tá? Não precisa ser um judeu. Se a pessoa tem de fato apego com Deus, muitos encantamentos também não pode vir a pessoa. E o que você poderia usar para poder entender isso? Mérito. Que mérito? As tuas atitudes. O que vale não são as atitudes? Não é? São as atitudes. Eclesiastes fala que não adianta a gente
querer ter as coisas, porque na hora da morte ninguém leva essas coisas junto. Mas as tuas atitudes, ou seja, as tuas obras, é isso que você tem para apresentar diante do Eterno. O teu julgamento, ele vai ser baseado em cima daquilo que você foi, aquilo que você fez. E não adianta ter desculpa para dizer, eu poderia ter feito mais, me perdoe. Não, você poderia ter feito, mas não fez. Você vai ser julgado porque você não fez. E aquelas coisas que você fez, ainda que não tenha tido um retorno já direto para você naquele tempo presente, ele vem nesse mundo vindouro. Mas tem uma outra coisa importante, que é dado às pessoas que a gente não percebe. Cada um aqui que está vivo, você gera descendência, tá? Uma obra que você possa ter feito, ela pode acarretar uma bênção de Deus numa geração sua futura. E é isso que, estudando a cada Shabat as Escrituras, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, porque conforme você começa a entender a ação de Deus, isso vai te dar mais proteção, segurança. Você não vai temer, porque você passa a ter certeza que você não está trabalhando apenas para você. Você está trabalhando também para a geração futura, que vem da tua descendência. Quer ver um exemplo? Nós vamos ver nessa paraxá. E Deus é tão justo que Ele concede essa recompensa mesmo quando a pessoa é má. Mas se ela faz algo de bom, vem a recompensa. Bom, então veja só. Havia um homem, ele era neto de Labão. Quem era Labão? Quem era Labão? Alguém lembra quem era Labão na Bíblia? Labão era pai da esposa de Jacó, onde Jacó ficou 20 anos na casa dele, trabalhando. Aí ele quis ir embora. O pai dela deixou? Não, saiu atrás com raiva para poder matar Jacó. Deus vem em cena e vai interceptar através de um sonho. Então, primeira coisa, Labão ou Lavã no hebraico. Lavã merecia uma intervenção de Deus pelas atitudes dele, pelo jeito de viver dele? Não. Então, a primeira pergunta que você vai ver nessa Paraxá Balak: por que Deus acaba conversando, se manifestando com um injusto? Seria gostoso, para quem leu aí deixa eu arrumar aqui que está fazendo isso. Não sei se melhorou, vamos testar. O Midrash, ele fala que Deus não tem prazer em conversar com um profeta que não seja um profeta ligado com as coisas de Deus. Não tem. Por que é então que Deus vem e fala? Quando vai se falar sobre o Bilão, o Balaão, é aí que explica isso. Por que Deus trouxe uma profecia verdadeira a Balaão? A resposta, mas antes dessa resposta, vou voltar como eu estava falando, lá de Labão. Labão, ele tinha intenção de matar Jacó. Se Deus permitisse que ele matasse Jacó, viria à existência o povo judeu? Não, porque o povo judeu vem de Jacó, tá? Então Deus está agindo
em nome dele próprio? Sim, em nome do plano dele, aquilo que ele tinha estabelecido com o povo na terra. Ele está seguindo o seu plano. Agora, Jacó, ele retardou a ida para aquelas terras a pedido da mãe dele, Rebeca, esposa de quem? De Isaac, filho de Abraão. Vocês têm que aprender a conhecer a filiação, porque se você olhar para mim assim, você é o Rafael, você é o filho da Ivete? Não, peraí, da dona Sebastiana? Eu falei, não sou filho da dona Sebastiana, nem da Ivete, sou filho da Adélia. Adélia, eu já ouvi falar esse nome. Se cada vez que você olhar para alguém e você não reconhecer a história dela, você não vai conseguir compreender as coisas. Então o mínimo que é exigido de você é que você saiba que Adão teve 2 filhos, Abel, Caim. Abel matou Caim. Depois veio, a partir de alguns anos, vem Sete. Tá vendo? Ainda bem que vocês estão aqui, tá ligado, né? Que vocês deixaram passar aí, que eu inverti. Caim matou Abel. Abel matou Caim também. Então, gente, vai caminhando na história e você chega em José no Egito. Mas quem é José? De onde vem José? Ele é filho de quem? Qual a história dele para ter acontecido isso? Aí chega Moisés no Egito. De onde vem Moisés? Moisés teve filho, o que aconteceu? Então esse tipo de coisa, pelo menos o simples, quando fala assim, Jacó casou com quem? Com quem que Jacó casou? Rebeca é a mãe dele. É isso aí. Ele casou com Raquel, e Raquel era filha de Labão. E Labão, quando Rebeca tinha pedido para ele ir lá para aquelas terras, para fugir do quê? Da morte. Por que morte? Porque o irmão dele, Esaú, queria matá-lo. Agora, quando ele está indo para lá, ele desvia o caminho, e ele vai estudar 14 anos, ele vai estudar Torá, para depois ele ir lá para aquela terra. Então, o que é que ele colocou em primeiro lugar? O estudo de Torá, das coisas de Deus. Depois ele foi para lá e passou 20 anos lá. Quando ele voltou, a mãe dele morreu. Difícil, né? E depois, quando ele está voltando, é nesse tempo que eu queria falar. Quando ele está voltando, o sogro dele não queria de jeito nenhum. Então veio com tudo para querer matar. E aí o que Deus faz? Deus o visita num sonho e diz assim: você está indo atrás de Jacó, o meu servo. Não faça nenhum mal a ele, porque se você fizer alguma coisa, eu que vou te matar. Pronto. Acalmou a fera. Na hora que ele chegou e ele encontrou com Jacó, já era outra pessoa, porque ele sabia, não posso tocar. Em muitos momentos da tua vida, quando tem ordens para vir contra você, sem que você saiba, tem uma ordem dessa: não toque no meu servo fulano de tal. Mas isso é uma ordem que vem de Deus. E essa ordem para vir de Deus, ela vem baseada em cima daquilo que você fez para Deus. Não é da campanha que você participou na igreja, não. Não é do dinheiro que você deu na igreja, não. O dinheiro que você deu na igreja é um dinheiro perdido nesse centro de campanha, porque ele não vai servir para te proteger. Quem acredita nisso, que fique acreditando. Mas ele vai descobrir lá na frente que esse tempo todo ele sequer conheceu Deus, porque a pessoa começa a dar dinheiro na igreja em campanhas, achando que o que isso faz ela conhecer a Deus? O que isso muda a vida dela? Um testemunho de que eu estava doente e fiquei curado? Isso muda alguma coisa? Testemunho só de cura, como a própria Bíblia gosta de falar, é um testemunho vivo, sacrifício vivo.
Nós cantamos determinada música, num texto que Davi fala, Salmo 51, Davi está falando assim que Deus, o verdadeiro sacrifício para ele não é sacrifício de animal, é um coração contrito que ele não vai desprezar jamais. Se a pessoa se voltar para Deus, ainda que seja na ignorância dela, ela não precisa ser sábio das coisas, ela tem que ter um coração puro. Labão, portanto, ele não tinha esse coração boníssimo, puro dessa forma. Ele era uma pessoa má e ele também mexia com feitiçaria. E quem ensinou feitiçaria para Bilam foi Labão. Labão vai criando a descendência dele vem o Bilam. O Bilam se tornou um dos maiores feiticeiros daquela época, tá? É isso que eu estou falando, um dos maiores feiticeiros que existia na época. Ele ganhava muito dinheiro, porque sabe qual era o tipo de feitiçaria dele? Usar a palavra. Como foi que Moisés matou aquele gigante? Jogando uma espada nele, lutando com ele? Não, usando a palavra. Ele simplesmente usou por sabedoria o conhecimento adquirido em como manejar, falar o nome do Eterno. Conforme ele pronunciou aquela palavra, aquele homem caiu morto. Só que naquele dia que os dois se encontraram, Jacó e o Labão, então eles fizeram um acordo. Eles levantaram um altar de pedra ali e um jurou ao outro que da geração de cada um, ou seja, a geração de Jacó, não passaria daquele lugar para lutar e guerrear contra Labão, mas nem a descendência de Labão poderia passar aquele lugar para jogar contra o povo de Jacó. E o que estava acontecendo depois desses anos todos na frente? Bilam havia sido contratado por Balac é Tzur. Ele não era moabita, ele era midianita, lá da terra onde Moisés, quando saiu do Egito fugindo, ele ficou lá em Midian por 40 anos. Lá em Midian, Balac mandou novamente lá pesquisar os sábios da terra para querer entender como é que ele poderia lutar com Moisés. Qual era a tática que fazia daquele povo que Moisés estava dirigindo um povo tão abençoado por Deus. E aí disseram assim: vocês só poderão lutar contra eles por palavras, porque eles não usam armas, eles usam palavras para conversar com Deus, e é Deus que livra na batalha. Agora Balaque também era um feiticeiro, um homem extremamente inteligente, só que ele não tinha habilidade com estas palavras, mas ele tinha conhecimento em saber qual era o lugar que você poderia fazer um pronunciamento de feitiçaria para que aquilo acontecesse. Agora Balaão, ele não sabia qual era o lugar, mas ele sabia o que falar. Então um precisou do outro. Enquanto um mostrava, é aqui, aí ele podia falar, agora deixa comigo, você me mostrou o lugar, agora quem sabe falar sou eu. E é por isso que ele... Só que o Bilam, ele era da descendência de Labão, e ele estava sendo contratado por muito dinheiro, tá certo? Aqui poderia falar um tanto de outras coisas. Tem um livro chamado Fecha a Porta na Cara do Diabo, é um livro evangélico, muito bem escrito, foi muito útil
para a gente durante muito tempo. E ele trabalha aí justamente essa ideia emocional, de quando você quer uma coisa, você fica insistindo com Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E aí ele vai usar justamente essa história de Balaão, que quando chega os príncipes que Balaque manda para fazer a proposta a Balaão, Deus tinha falado para ele, não vá com este povo. E em muitos momentos Deus fala para vocês, não case com tal pessoa, não namore tal pessoa, não seja amigo de tal pessoa, não vá trabalhar em tal lugar, não compre este carro, não venda este carro, não mude de casa, tá? Não saia dessa igreja, entendeu? Um monte de situação. E a pessoa, ela não ouve, porque ela quer a vontade dela. Aí ela começa a insistir com Deus como Balaão estava insistindo. Deus já tinha falado, não vá com eles. Ele ficou insistindo, o que aconteceu? Aí Deus falou, tá bom, você quer ir? Então vá. Mas não é eu que estou te mandando. Aí o que Deus fez? Mandou um anjo junto. E o anjo estava com a espada para matar o Balaão. Porque foi dito a ele, depois, você não vai usar a tua boca para amaldiçoar um povo que já é abençoado por mim. Então daqui vem uma máxima, quem é abençoado por Deus, a maldição não pode lhe tocar. Você quer ser protegido? Não precisa fazer campanha, não precisa gastar teu dinheiro com sabonete, com óleo, com pedra, com terra de Israel, com isso e aquilo, não precisa fazer 13 sexta-feira, uma semana, não sei de quê, você não precisa fazer novena, não precisa fazer nada disso. O que você precisa fazer? Ser fiel para com Deus. Ser só fiel de não matar, não roubar, fazer boas obras, ser santinho. Olha, isso é obrigação do mundo inteiro fazer. Isso faz parte das 7 leis de Noé. Você tem que ser bom para com Deus, aprender a conhecer o teu Deus. E como você vai aprender a conhecer Deus? Enquanto não se tinha a Torá revelada para nós, no meio evangélico, a gente estudava a Bíblia, se aplicar. Mas vê se o povo evangélico estuda a Bíblia. Gente, eu fiz uma pergunta aqui para vocês, de quem era o pai de Jacó. Malemar, vocês respondem que é Abraão. Eu fiz uma pergunta com quem que Jacó era casado. Malemar, vocês respondem que é com Raquel. Faz uma pergunta simples, você não precisa saber quantos anos ele ficou naquela terra, mas para quem está na igreja 10, 15 anos, já era para ter aprendido que ele ficou 20 anos lá, já era para ter até decorado um monte de textos da Bíblia. Mas o povo, não é só vocês não, o povo não estuda. Por que eles não estudam? Porque eles querem que o pastor no culto levante a mão e estenda a bênção e abençoe as pessoas. E aí acontece uma coisinha boa ou outra na vida do povo e eles já se dão por satisfeito. Ah, eu sou abençoado. Você é abençoado por quê? O que você sabe sobre Deus? Quase que nada. Então, que merecimento nós vamos ter? Por que a tua oração vai ser ouvida? O céu tem que abrir passagem para que a tua oração seja ouvida. Por quê? Porque você não faz mal para ninguém? O que um cachorro faz mal para alguém? Então a oração, por isso que a oração de animais, se é que existe isso, por que o animal é protegido por Deus? Porque eles não têm essa maldade. Está dando para entender? Agora, Deus olha a atitude das pessoas, a atitude em querer buscar a Deus, buscar conhecimento, é conhecer quem é Deus, o que Ele fez com o povo, o que vem fazendo, qual esses estratagemas, quais são os segredos da Torá. Essas coisas que vem aqui e fala, vai dizer assim, a palavra, quando Moisés foi convidado
para ditar lá o livro de Vaikra, Levítico, quando Deus fala para ele escrever lá Vaikra, ele fala, mas Deus, como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever Vaikra, isso aqui vai ficar muito pomposo, o povo vai ler uma coisa dessa e vai ver que você está me chamando. Não é melhor dizer de uma forma diferente, para que todos se vejam numa posição de aceitação? Eu posso mudar e escrever tal palavra? Deus falou, não. O que eu posso permitir é que no Vaikra você vai usar a letra Aleph pequeno. Você vai fazer uma distinção. Aí vai chamar a atenção do povo, eles vão querer entender por que é isso, aí eles vão saber da verdade. Mas tem uma palavra que é usada aí com Bilam, quando Deus vai falar com ele, e usa-se a palavra Vaikra. E é dito que Deus, quando se revela a ele, Deus se revela a ele colocando um anteparo, uma separação. A palavra que chegou até ele foi uma palavra de Deus, verdadeira, mas Deus não se revelou a ele diretamente. Deus colocou um anteparo, Deus colocou uma proteção para que não chegasse direto a ele. Por quê? Porque ele não merecia. Porque ele pegou a profecia que ele pega, aquela feitiçaria que ele começa a ensinar para o povo. De onde vem aquele conhecimento? Não é um conhecimento que vem das coisas reveladas por Deus. Eu tenho falado para vocês, não tem a parte da luz e não tem a parte das trevas. Essa parte das trevas chamada esquerda, tá? E essa esquerda vem tudo de uma fonte. Sempre tem que ter equilíbrio. Então você tem a direita, tem a esquerda, você tem o claro, tem o escuro, e você tem um ambiente amável e você tem um ambiente hostil. Se você se liga para esse lado da esquerda, você pode chamar o lado da esquerda em nós como Yetzer Hará. É aquele que não pensa em nada mesmo, só quer satisfazer a sua vontade. Quando você quer satisfazer somente as suas vontades, necessariamente você tá se ligando à área da esquerda, à área das trevas. Por consequência, as tuas atitudes, a maioria dela não estará de acordo com as coisas de Deus. Se não está de acordo com as coisas de Deus, você estará muito mais próximo de seres espirituais, não necessariamente demônios, tá? Seres espirituais que vão poder te enganar, e principalmente usando conceitos, mensagens durante o sonho. Todo mundo, quando dorme, a alma deixa o corpo e sobe às regiões celestiais. É nessa região ele vai ter que cruzar um caminho que, se você for justo, na hora que você cruza esse caminho, aqueles seres não podem te tocar. Mas quando nós não temos justiça em Deus, nesse sentido, passando por aquele lugar, a gente pode ser confundido por palavras. Daí vem muitos sonhos que não pertencem a Deus, mas que são sonhos de demônios, para te levar numa direção que vai ser uma direção enganosa, que vai chegar num ponto que Deus não queria que você alcançasse aquele ponto, tá? Mas, pois bem, o Bilam, ele se especializou, ele começou com o conhecimento bom de Deus, e aí ele começou a partir para a inclinação má, para poder descobrir aqueles segredos que era para falar sobre a intenção do coração do homem. Ora, por que Balaque queria, como rei moabita, contratar um feiticeiro se ele já tinha conhecimento de feitiçaria? Porque ele queria mexer com o povo de Israel. O que o povo de Israel tinha feito para eles? Nada. Mas eles tinham ódio. Agora eu não vou fazer perguntas, que você não é obrigado a saber disso. Mas o povo moabita, Moab, vocês têm noção de onde veio esse povo? Nascido de quem?
Abraão, você já sabe quem é? Não sabe quem é Abraão? Ruth é a Moabita, tá certinho. Eu já vou falar dela aqui na frente. Mas, voltando na história aí, Abraão não tinha um sobrinho? Que quando ele ouviu a voz de Deus, lá sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mandar. Quem que foi junto com Abraão? Ló. Quem foi parar lá na cidade de Sodoma e Gomorra? E quem que recebeu a visita de um anjo para tirar eles de lá, porque Deus iria destruir a cidade? Quem é esse homem? Que a mulher dele virou uma estátua de sal. Ló. E aí, as duas filhas que ele tinha, ficaram com medo de que elas iriam morrer todos, não ia ter gente mais, e elas quiseram deixar descendência. Então elas embebedaram o pai, e na primeira noite uma moça deitou-se com o pai e ficou grávida, e nasceu uma criança e colocou o nome de Moabe. Daí vem essa nação que nós estamos vendo, que se levantou contra. Gente, Israel vem de Abraão. Abraão tinha Ló como sobrinho, é da mesma família praticamente. Então, por que Moabe e Amon, moabitas, amonitas, são irmãos da descendência de Ló, sobrinho de Abraão? Que ódio vai ter aí? Não era para ter. Por que os edomitas, que já ficou aqui para trás agora, que Moisés já tinha vencido os amonitas, por que os edomitas, por que Edom odiava tanto Israel, os hebreus? Porque os hebreus, nesse sentido aí, vêm dos dois irmãos. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó e Esaú. Jacó dá herança aos israelitas. E Edom, Esaú, que gera Edom. Edom e Esaú é o mesmo, tá? Esaú gera os edomitas. Edom. Os edomitas têm ódio, porque Esaú não queria matar o irmão dele, Jacó. Então esse ódio passou e transformou um ódio de uma nação. Entendeu? Agora aqui, quando fala, não está falando de pessoa mais, está falando de nação. É como você pensar que os Estados Unidos vão lutar, brigar contra Israel, não vai acontecer. Porque Estados Unidos com Israel sempre foi assim. Sempre foi. A maior população de fora de Israel, de judeus, é nos Estados Unidos. Como vocês já viram na história, os judeus que deixaram o Brasil foram lá para os Estados Unidos e fundaram a cidade que hoje é Nova York. A maior concentração de judeus tem lá, entendeu? Essa nação sempre protegeu Israel, e Israel sempre esteve ligado com os Estados Unidos. Então tem um laço, vamos chamar um laço de amor aí, nesse sentido. Agora, Midian recebeu por um bom tempo a bênção de Moisés. O que Midian teria para poder querer brigar contra alguém que nunca fez nada para eles? Mas o midianita de lá, que é Balaque, ele era feiticeiro. Tudo é poder. Querer ter poder, querer ter domínio das coisas. E você admitir que uma nação da terra, por que as religiões no mundo inteiro querem destruir o judeu? Porque a única religião na terra onde o próprio Deus escreveu algo dizendo: eu sou desse povo aqui, e é esse povo que eu coloquei na terra para ensinar a meu respeito às demais nações. Ora, você acha que os brasileiros, padres, espíritas,
pastores vão querer admitir que eles não podem ensinar sobre Deus a ninguém, que quem tem o domínio para ensinar sobre Deus são os judeus. Ora, eles pensam, não é mais fácil a gente falar que o judeu ficou para trás, que Deus rompeu com o judeu, e aí cada um vai poder ter o seu poder. É simples. Você vê aí, tem um pastor que está ficando famoso aí, da Igreja Plenitude, Agenor Duque. O que já tem de vídeos no YouTube para desmascarar e para lançar esse homem na terra? Mas quem é que fala isso? Caio Fábio, só nomes de pastores grandes. Por que um pastor grande quer falar de um outro pastor que está crescendo? Se o outro crescer, vai tirar as coisas dele, gente. Então, a briga aí está interessado no reino de Deus? Não, o interesse é no seu próprio reinado. O interesse é no seu próprio poder. Na série Once Upon a Time, por que o Rumpel, ele não deixa de ser aquele homem que tem poder? Porque se ele deixar de ter poder, ele vai voltar a ser aquele homem fraco. Só que é um homem fraco de personalidade que ele não acredita que ele vai conseguir viver como um homem decente. Então, é uma escolha pelo Yetzer Hará. É muito mais fácil você ser vinculado às trevas, que lhe dá poder e você domina e tem tudo, do que você tentar ser um homem honrado. E Bilam, ele quis poder, portanto ele herdou a feitiçaria do vovô, e ele superou em conhecimento de feitiçaria todo mundo da época. E aí vem Balaque, lá de Midian, que quando souberam que os israelitas, lembrando que naquela época não se usava o nome israelita, estou falando de Israel para você saber que é o povo de hoje, naquela época eles eram identificados como hebreus. Aí, sabendo que eles estão vindo para aquela região, o que eles tiveram? Medo, pavor, medo de que o povo deles fossem roubados, saqueados e destruídos. Era isso. Então, antes de me atacar, eu vou lá e vou atacar. Foi isso que eles pensaram. E aí contrataram, foram buscar um homem. Eles pegaram um rei, o rei Balaque, ele não era de Moabe, ele veio lá de Midian. Agora ele é colocado como rei e ele vai contratar o Balaão. No que ele contrata o Balaão, os dois então vão ficar juntos na luta contra os hebreus, que estão chefiados por Moisés. Ele, portanto, recebe aquela palavra e Deus diz, não vai com esses homens. Ele insistiu e foi. Deus mandou um anjo, só que o anjo não era visto por Bilam, ele era visto apenas pela mula, a burrica, que ele estava montando. Eles vão andando, aí a burrica ia fugindo, porque ela estava enxergando o anjo. Então ela, desviando, começou a levantar ira nele. Na hora que ele ficou doido mesmo, foi quando o anjo se apresentou mais próximo, e eles estavam justamente no lugar exato onde Jacó e Labão fizeram um pacto, que eles levantaram as pedras, dizendo, nós juramos um ao outro em nome de Deus, que a nossa descendência não passará deste lugar para amaldiçoar um ao outro. E Bilam estava passando naquele lugar para amaldiçoar quem? Os descendentes de Jacó. Então não podia quebrar a promessa, o pacto. Naquele momento a burrica apertou a perna do Balaão naquelas pedras, e a partir de então ele ficou defeituoso, a perna já não voltou ao normal mais, e ali foi que ele fala que se ele tivesse uma espada ele ia matar
aquela burrica lá. E aí Deus então faz aquele, nem vamos chamar de milagre, né? Porque para um animal falar da parte de Deus, tranquilo. Então aquele animal começa a falar: eu sirvo você há tanto tempo, o que é que... E ainda colocou ele no ridículo, né? Eu sirvo você há tanto tempo, inclusive de noite, para as tuas baixezas de imoralidade. O que significa isso? Que ao invés dele dormir com uma mulher, ele usava a burrica para passar a noite. Agora, você não quer que eu explique o que ele fazia com a burrica à noite, né? Então ele colocou, o animal, colocou ele inclusive em más lençóis, dizendo: eu te sirvo tanto até naquilo que não é apropriado, eu sirvo a você. A partir desse ponto, foi quando Deus se revelou a ele. Então Deus se revelou a ele, colocando uma separação, para que Deus não aparecesse direto, porque para Moisés ele aparece direto. Para aqueles que são justos, ele tem prazer, mas quando Deus tem que vir falar com um ímpio, ele vem falar a um ímpio sempre por causa de um justo. Então, por causa de justos, Deus, para defender os justos, Deus ainda vai e se propõe a falar com injustos, mas ele não fala diretamente, ele coloca uma separação, tá? Daqui você começa a entender, já estou te dando uma dica, porque muitos falsos profetas, pessoas falam coisas que acabam acertando. É por causa disso. O conhecimento, ele exige. Se uma pessoa for estudar conhecimento, ele vai conseguir saber prognóstico. O que é prognóstico? Coisas que vão acontecer. Exemplo simples. Por que uma pessoa que vai estudar os astros? Que astros? A colocação dos astros que estão no céu. Tá? Isso vem de astronomia? Vem. Cientistas estudam isso? Estudam. Mas o povo que quer conhecer esse misticismo, quem que estabeleceu essa forma? Foi Deus. E quando ele estabeleceu essas formas, ele autorizou o poder a estas coisas, porque não é Deus que fica ele fazendo, ele deu comissão às coisas. Então, seres, como nós falamos aqui um dia, não sei se você lembra, mas a estrela, cada estrela, ela serve como corpo para determinados tipos de anjos. Existem anjos que são temporal, ou seja, ele não é para sempre. Acabou. É como se morresse, tá? E determinados anjos que foram criados, eles foram criados com um propósito e eles não morrem. Por isso, eles precisam de um corpo para poder desempenhar várias funções, tá? Várias missões. Então, foi dado a eles como corpo a estrela. Agora, a estrela, ela está vinculada numa região do universo que também Deus colocou determinados conhecimentos ali. Quem vai estudar estas coisas acaba compreendendo a função que Deus estabeleceu para esse tipo de governo. Então, com este conhecimento, é possível você saber um pouquinho daquilo que vai acontecer mais ali na frente. Quer ver um exemplo que você vê todo dia e você não para pensar? Quando você liga a televisão e vem lá a moça do tempo, eu sei que vocês queriam que fosse o moço do tempo, mas geralmente é a moça do tempo. Ela vem com o mapinha das nuvens e fala assim: ó, tá vindo uma corrente de ar lá do sul, que tá vindo lá da Argentina, e vem passando, né? Daqui 3 dias ela chega na nossa região e vem um frio lascado aí. Como ela sabe disso? O que ela está analisando? Não é a movimentação lá de cima? E essa movimentação de cima não está trazendo uma informação que está vindo chuva pesada, que está vindo tornado,
que está vindo temporal, que vai chover, chuva pesada, não é? E a gente já não fica meio preparado. Muitos falam assim, ó, de manhã leva a blusa cedo quando sair para trabalhar, leva guarda-chuva, a pessoa já sai preparada. E geralmente eles acertam, às vezes erram, mas geralmente acertam. Isso é um tipo de prognóstico, entendeu? Muitas coisas de prognóstico também é dado a conhecer. Por isso o Eterno coloca na Torá, ele dá uma ordem: eu sou contra os prognosticadores. Então ele está te fazendo um pedido: não coloque a tua dependência naqueles que se especializam em fazer a leitura dos astros. Tem gente que viciou, pega na internet ou ligar na televisão para ver lá leitura do horóscopo. Hoje, quem é de Gêmeos, hoje o teu dia vai ser assim, assim, assado, tal. O que é isso? Prognóstico. Ah, mas isso é tudo errado. Aí já era ignorância nossa, porque o estudo desta região é possível você realmente conhecer algumas coisas. Quiromancia, leitura da mão. Se você for estudar como funciona essas coisas, Deus também deixou determinadas marcas. Mas tem uma marca que ele deixou na nossa mão aqui, que é a letra Shin. Todo mundo tem um M aqui. Se você virar de ponta cabeça, ele se transforma num Shin. A letra Shin é aquela que é colocada quando guarda a Torá, ela é colocada como um selo. Ali, esse Shem, ele vai lembrar a ação do Deus Todo-Poderoso. Na palma da nossa mão tem a marca de Deus. E se a gente for estudar a marca de Deus, nós vamos chegar onde? A conhecer os segredos de Deus. Tá? Então, aquele que quer se especializar nas forças impuras, vão conhecer a associação com seres impuros, e dentre eles demônios, que vai ensinar a eles as artimanhas, as feitiçarias. Agora, quem é puro e quer se ligar às forças puras, também vão ter que estudar estas forças, conhecimento, para anular na paraxá anterior como foi que Moisés sabia que para parar a ordem do anjo da morte no meio do povo, na paraxá Korah, o que ele falou para o irmão dele, Arão: pegue aquela frigideira que você prepara o incenso, vai lá no meio do povo e ofereça o sacrifício de incenso ali para Deus. Ele falou: meu irmão, os meus 2 filhos morreram porque fizeram sem que Deus pedisse, eu vou morrer também. Você não vai morrer, faça isso, porque quando eu estive com Deus, eu conversei com o anjo da morte, ele me falou: se um dia eu precisasse de algum socorro, quando ele estivesse atuando com mortandade, bastaria oferecer o sacrifício de incenso a Deus lá no meio do povo, que enquanto aquela fumaça subir, aí eu lembrei de você. É só lembrar a música que a Meire gosta: no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Aquela fumaça cria uma ligação direta com Deus, e enquanto aquela fumaça está com Deus, o anjo da morte não pode desempenhar a função dele. Josué precisava que o sol parasse. O sol é uma estrela. Sol é uma estrela? É uma estrela o Sol? Ou é um planeta? O Sol, ele olha para o Sol e conhecia qual é o trabalho que Deus estabeleceu para o Sol. Na Bíblia em português está escrito que ele fala para o Sol e para a Lua: detenha-te aí. Na Bíblia no hebraico está escrito cala-te. Ora, cala-te não é parar de andar. Cala-te é parar de falar. Calado. Lembra disso? Please. Stop, salgadinho. Vocês lembram disso também? Então, falava demais, né? Stop. Tá? Quando ele fala cala-te, ele estava dizendo para o sol parar de falar. O sol estava falando com quem?
O sol tem boca, é gente, mas o sol tem uma função. A correria dele, conforme ele está desempenhando o papel dele de louvar a Deus, ele caminha rapidamente. Se ele parar de caminhar, se ele parar de falar com Deus, ele para de caminhar. Se ele parar de caminhar, o dia não vai terminar. Então, por isso que Josué falou, cala-te. Agora, para ele falar isso, ele tinha que saber das coisas. Para querer conhecer sobre Deus, você tem que saber das coisas que estão envolvidas. Só que aí a pessoa vai descobrir, quando estuda essas coisas, ele vai ver tanto as coisas puras e impuras. Quem quer mexer com as coisas impuras, vai só se meter naquele lado, não precisa estar vinculado com Deus. Mas quem quer um vínculo com Deus, vai ter que andar e viver em santidade. Santidade é adotar o caráter de Deus, vivendo com Deus. Não é só usar roupa bonitinha, decente, não é só estar bem vestido, não é isso que faz uma pessoa ser santa, gente. Não é ir de terno para a igreja, não é um monte de coisa que falam nas igrejas que é ser santo. Isso não é ser santo, gente. Ser santo é você estabelecer o caráter de Deus, comportamento de Deus na vida individual da pessoa. É passar a ter, se alguém vem e te oferece dinheiro, como a política está mostrando aí, todo mundo achava ridículo o Tiririca ser deputado, vocês lembram disso? Mas aquele que é ridículo foi quem teve coragem de, quando recebeu oferta para receber 500 mil reais para dar o voto a favor. Ele foi investigado para saber se ele sabia ler, né? Também foi. Para ele, porque a lei fala que você tem que ser alfabetizado. E no caso, disseram, né, que ele não sabia sequer ler e escrever. Mas ele provou que ele sabia, por isso ele tomou posse. Mas quando ofereceram dinheiro para ele, ele falou, não, eu vim lá do Nordeste, sofri aqui, passei muito maus bocados, eu vou me sujar por causa de tiririca de dinheiro? Não quero isso para mim. Eu quero dormir e acordar em paz, com o coração em paz. E muitos outros políticos aí, tudo recebendo. Vale lembrar que um dos ministros, que nem tinha praticamente tomado posse do Michel Temer, já teve que ser exonerado, porque pegaram uma captação telefônica, eles manejando as coisas. Então, quer dizer, isso é um mau caráter. Quando uma pessoa tem um bom caráter, ela só vai ter um bom caráter quando as atitudes dela estão de acordo com as atitudes que você espera de Deus. Tudo que você espera de Deus, se tem nas tuas atitudes, você está se aproximando de uma santidade. E muitos... Uma perguntinha só. Bilal também, ele tinha o próprio Deus dele, né? Que era Satanás, né? Ele tinha o próprio... Ele e a rainha, né? Eles iam lá todo dia, lá, para depois eles iam sacrificar aquele mulher, né? Eles tinham o próprio Deus deles. Eles estavam sempre uma vela, eles acendiam a vela, essas coisas. Todos eles, Meire, que adotam esse lado, eles vão estar vinculados com estas forças ocultas. Estas forças ocultas vão cobrar. Por isso que de tudo isso tem um preço. Você vai acabar se sujando. Tem como o churrasqueiro que vai colocar o carvão na churrasqueira não se sujar, não ficar com pó preto? Não tem como. Tá? É a mesma coisa. Quem vai para esse caminho, ele está se apartando de Deus. Não dá para sacrificar a Deus e sacrificar ao outro Deus. Ou é a um ou é a outro. Tá? Bom, nosso tempo aqui já está acabando. Mas o que é importante você saber aí é que Deus está de olho. E mesmo nas tuas atitudes, como foi uma atitude de Balaque teve uma atitude, e que a ação dessa nação, Deus fez o quê? Deus apontou
para Ruth, que o Nequinho tinha falado aí. E Ruth, como moabita, ela é ancestral do rei Davi, porque ela vai se casar com Boaz e vai gerar um filho. E qual é a próxima geração que vem? O pai de Davi, o rei Davi, tá? Vem de uma moabita, Moab, tá certo? Então é importante que a gente compreenda essas coisas. Não fique contente em ser apenas bonzinho, tá? Você só ser bonzinho já ajuda bastante? Ajuda, que aí você não vai fazer mal às pessoas, você vai fazer bem às pessoas. Mas só isso vai te reservar um bom lugar no mundo vindouro? Não, você tem que aprender a caminhar mais no conhecimento das coisas de Deus. É conhecer, praticar, é Torá e prática. Torá e prática. O que é a Torá? O ensino que você tem acesso. O próximo passo é a prática. Se você praticar, vai dar certo. Te garanto. Tá bom? Essa paraxá aqui, ela pode ser bastante explorada para ensinar essas questões da feitiçaria, porque a gente, como eu estava dizendo aí, como que esses curandeiros, o Brasil tem muito disso. O Brasil tem centro espírita, tem curandeiro, tem... Você está com íngua, aí tem aquela pessoa que faz a reza com a faca, que vai cortar a íngua, não é isso, dona Alice? Isso aí em Minas era muito comum, de você, quando nasce uma criança, tem que dar bênção, aí ia fazer oração com a criança, que você faz oração passando a faca. Claro que não é a faca cortando a criança, você passa do lado contrário. Então você faz aquela reza para dar a bênção. Minha avó fazia isso, cansei de ver oração desse tipo. Cansei de ver. Eu ia falar, funciona? Funciona! Isso é verdade. E a gente dá risada. Só que muitos desses, se ele estudou, ele está funcionando como prognóstico. Então, ele não vai acertar tudo, mas uma coisinha ele vai acertar. Por quê? Porque esse tipo de conhecimento imediato das coisas, Deus, no seu poder, Ele quis permitir que nestas áreas conhecidas, Ele deixou ali o conhecimento de fatos imediatos. Então, estudando essas coisas, qualquer pessoa consegue entender o que vai acontecer nos próximos fatos. Mas, mais que isso, a revelação tem que estar nele. E aí você tem que estar vinculado com ele. Não adianta se vincular com o diabo, que nem eles vão saber. A não ser que Deus dê a conhecer. Tá certo? Aqui uma dúvida que eu vi um trecho aqui, mas talvez seja muito claro e eu não tenho entendido. Então eu vou dizer aqui, no capítulo 2, entre o versículo 20. Está aqui, ó. Deus aproximou-se de Bilã durante a noite e lhe disse: seus homens vierem chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Perfeito. Embaixo, Bilã levantou-se pela manhã, selou o seu jumento e seguiu com os príncipes de Moab. No entanto, a ira de Deus se acendeu por ele ter ido. Mas não foi o próprio Deus que falou para ele. Mas é justamente essa ideia. Você está lendo só na Torá, né? O Midrash, quando você lê o Midrash, ele trabalha essas ideias. Por isso que eu citei aquele livro evangélico, que lá atrás eu tinha lido, em termos de batalha espiritual, fecha a porta na cara do diabo. O que é fechar a porta na cara do diabo? Você tem que ficar com aquela informação que Deus dá, tá? Essa informação que Deus dá, ela não é clara para todo mundo, ela está escondida no íntimo do coração. Aí, nesse caso, ele orou a Deus, certo?
Deus sabia o intento, quem eram aquelas pessoas e qual era o motivo. Então Deus já se adiantou. Por causa de quem? É o que eu disse. Deus é obrigado a falar com um profeta que não merece por causa do justo. Então quando Deus fala, não vá com eles, Deus mudou de ideia em seguida? Não foi Deus que mudou de ideia, foi a insistência de Balaão, que recebeu, não era nem para ter recebido. Imagina se Deus fala para você, olha, lá para as 4 horas da tarde vai chegar uma pessoa na sua casa, nem deixa eles entrar na sua casa. Aí dá 3h30, 15 para as 4, toca, bate palma lá. Aí você é uma pessoa educada, você fala assim, bom, Deus falou que não era para eu receber essa pessoa. Tá, talvez esse receber não significa que eu tenha que atender eles aqui fora e nem atender. Então, entra aqui, você é uma pessoa educada, você coloca a tua educação, aí entra, senta na mesa, toma um café, conversa, já descumpriu, porque não era para deixar nem entrar, entendeu? Aí quando Deus falou não recebe, era não receber muito bem. Por quê? Porque o Balaão, como eu disse lá no início, ele era feiticeiro e ele era profissional. Não tem sentido você chamar um pedreiro na tua casa se você não for oferecer para ele alguma coisa. Não tem como. Então aquele povo que estava vindo com uma proposta, e Deus estava falando, não aceite a proposta deles. A ideia era essa. Só que, como ele é profissional e gosta de poder e gosta de ter o nome dele escancarado nas notícias, ele queria a todo custo. E ele sabia que se ele insistisse com Deus, quem sabe a ideia, ele iria fazer com que Deus, provar para Deus que ele podia ir. É isso que ele tentou. Então foram 3 noites. Na primeira ele recebeu a notícia, na segunda noite ele falou para eles, dormem aqui que eu vou orar a Deus novamente e vamos ver o que Deus me fala. E aí Deus falou, tá bom, você quer ir? Vai, só que você só vai falar não o que você quer, mas aquilo que eu quero. Só que essa parte ele não contou para os moços, ele foi contar só lá na presença do rei, mas com qual intenção? Para dizer, tá vendo? Vocês fizeram um bom negócio, vocês estão contratando uma pessoa que ouve Deus diretamente, e olha, não vai ser tão fácil assim não, porque Deus está me dizendo que eu não posso falar o que eu quero, eu só posso falar aquilo que Ele quer. Então a ideia é essa, e esse exemplo que você está dando é o exemplo que mais acontece com a gente quer alguma coisa e a gente dá um jeitinho de convencer, não é a gente que convence Deus, é Ele que permite você fazer o que você quer. Aí dá errado, a pessoa fala, mas Deus, nós oramos, o Senhor permitiu. Um exemplo mais simples são os pais. Os filhos não querem alguma coisa. O pai fala, não, a mãe, né? Não vai cortar o caminho, não faça isso. Não, mas eu quero fazer. Não faz, isso aí não é bom para você. Mas o filho tanto insiste, tá bom, vai, pode ir. Vai lá, o que acontece? O filho vai, dá tudo errado, né? Depois ele volta. Eu não avisei? Então, não era para você ter ido desde o início. Mas você quis tanto, então vai. O pai deu a ordem, deixou lá, né? Pode ir. Por quê? Porque ele não estava acreditando e tinha que passar por duras provas mesmo. Então é isso que Deus sempre faz, né? Ele deixa sempre a gente à vontade. Para fazer aquilo que a gente quer. Ele não obriga ninguém. Primeiro ele falou, não vai. Você quer ouvir a voz de Deus. Ele dá informação. Se você insiste e quer que ele mude de ideia, ele não vai mudar. Ele vai deixar a pessoa, aquele tipo, vai dar corda, você acorda, né? Vai dar corda para a pessoa se enforcar, porque já que ela quer se enforcar desde o início, só que ela não tinha noção que ela queria isso. Ele vai dando corda, então vai. E aqui cabe aquela questão, viu, Nenê? De que as pessoas, de uma forma geral, nas igrejas, elas falam assim, se Deus está nesse negócio, tudo vai dar certo. Isso é um erro.
Muitas coisas que Deus coloca você para andar naquele caminho é justamente para você penar, entendeu? E é por isso que as pessoas julgam umas às outras, julgam errados, muito errado. Que às vezes o importante é você estar no local que Deus determinou que você esteja. Naquele local, se você chegou naquele lugar que Ele estabeleceu, na nossa visão que estamos passando, não é gostoso, mas é agradável para Deus. Por quê? Porque Ele está num propósito e Ele vê muito tempo lá na frente. Por isso que as experiências negativas nos ensinam. Se você não tivesse passado por aquela situação difícil, aquilo foi a chave para você escapar de uma morte lá na frente, ou de um desastre maior, entendeu? Mas ninguém quer sofrer, todo mundo quer ter uma vida boa. E agora Deus está interessado em que você tenha um caráter moldado. Imagina, nessa teologia que fala que se Deus está nisso, está tudo certo, então Jeremias não era profeta de Deus. Pega as páginas do livro de Jeremias na Bíblia, rasga, tira da tua Bíblia Jeremias. José, não, José então também, tira da tua Bíblia José. Jesus morreu lá na cruz, tudo que diz de Jesus, tira da tua Bíblia também. Mas Paulo também ficou cego, ele foi até morto, decapitado. Então tudo que fala sobre Paulo, então ele não é de Deus. Arranca da tua Bíblia. Pega Isaías, então arranca da tua Bíblia também. Pega Jacó, arranca. Daqui a pouco você vai ter 3 páginas. E se você examinar direitinho as 3 páginas, você vai ter que tirar também. O que sobrou? Agora só tem essas histórias porque o fulano ficou enterrado num buraco. Mas ele não era o profeta? O sabichão que falava com a boca de Deus? E teve que passar por uma vergonha dessa? Teve. Em que isso honra a Deus? Isso é uma vergonha. Você vai encontrar muita gente falando isso. Isso é uma vergonha no meio do povo de Deus. Não pode acontecer isso. Então, vai lá na tua Bíblia, pega Jeremias, arranca e joga fora. Pega José, joga fora. Pega Jacó, joga fora. Ela falou assim, é de Deus? Aí falar, é de Deus. E agora, quem é Deus? Eu sou Deus. Eu não vou falar para ela, lógico, né? Se a pessoa de Deus. Da pior forma que eu acredito. Mas, entre nós tem um porquê, mas eles não sabem. Para eles, ela comeu um pedaço de bolo arrumado. É isso. Bom, está explicado agora? Que a Neuza fez um lanchinho com tanto carinho que a gente não pode deixar ela esperando. Né, Isa? Você não concorda comigo? Eu não estou certo? Talvez, dentre tantos textos da Bíblia, isso que a gente está falando, a gente só pode explorar essas histórias por causa do judaísmo. Porque na literatura cristã você não encontra nada sobre Balaão e Balaque nesse sentido. E olha, eu sempre gostei de estudar Velho Testamento, sempre, porque eu achava que ele era muito maior, era um campo de história muito grande e que eu tinha a obrigação de conhecer mais aquilo lá, senão eu não iria entender o Novo Testamento. Então eu nunca fui craque de Novo Testamento, mas de Velho Testamento eu sempre estudei, e eu sempre estudava sozinho, eu passava as madrugadas lá estudando, sozinho, com livros, e livros, e livros. Esse tipo de estudo não foi perdido, tá? Mas hoje, na literatura judaica, ele tem que ser remodelado, porque na tua Bíblia você vai ler ali só Balaque, Balaão,
vai chegar nisso que você leu hoje. Mas espera aí, Deus falou assim e Deus mudou de ideia? Aí vira a ocasião que se dá ao mal, né? Para querer explorar, dizendo que Deus não é algo seguro, porque Ele te diz uma coisa hoje e amanhã Ele muda de ideia. Agora, Deus não falou para o povo, não houve o dilúvio? Tá bom, mas está escrito não vai destruir mais com água, tá? Em cima dessa palavra, numa paraxá que houve em seguida, houve uma estratégia lá dizendo, olha, vamos fazer assim, assim, porque Deus, é o exemplo que eu dei aqui dessa guerra passada, que Deus disse que Ele não destruiria mais o mundo com água. A ideia foi boa, eles montaram a estratégia, só que eles se esqueceram de uma coisa, que Deus falou que não iria destruir o mundo, mas uma nação inteira Ele podia destruir. Foi onde Ele fez aquelas montanhas enchendo de água e matou aquela turma toda. Essa que você está vendo agora, tá? Tudo julgamento, mas eles foram buscar a verdade aonde, né? Na palavra que Deus tinha dito que não terminaria mais com água. Então eles acharam que fazendo aquela estratégia naquele vale ali, Deus não iria permitir que a água inundasse tudo, porque senão o povo dele iria morrer. Só que Deus fez justamente ao contrário. Ele livrou o povo daquela água e matou todos aqueles inimigos. É isso. Ok? Então vamos dar sequência.